Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de literatura, tá? E ainda dentro da escola realista, né, que a gente está vendo desde o bimestre passado, não tem como não passar, não tem como não falar, não tem como não estudar de uma maneira pormenorizada, né, de uma maneira mais individualizada, este que é considerado por muitos, né, o maior escritor, né, brasileiro de todos os tempos, nosso querido Machado de Assis. Tá? É um autor com uma obra muito extensa, né? Escreveu muitos romances, escreveu vários contos, escreveu poesia, escreveu também teatro, né, crítica. Então, Machado de Assis é um desses fenômenos, né? Esses gênios que nascem aí na literatura, né? Vários países têm os seus gênios aí, né? Camões, né? Fernando Pessoa, Cervantes, na Espanha, Portugal, Espanha com Cervantes, Portugal com Camões, né? Dante lá na Itália e vários outros autores também. Estou equiparando assim porque no sentido de importância, né? Na literatura brasileira nós tivemos, claro, grandes escritores, certo? Mas o Machado é algo que transcendeu, é o que é um dos mais estudados fora do Brasil também, tá? Ainda hoje a sua obra permanece aí como estudo nas universidades do Brasil e do mundo, né? É um autor que soube capturar aí com a sua ironia, né, com o seu senso, com a sua visão de mundo tanto quanto pessimista, mas analítica da sociedade carioca burguesa lá do século XIX, que ainda é por muitos detalhes, é a sociedade brasileira, ainda é a alma brasileira. Então, Machado de Assis é o nosso querido psicólogo, né? É o que soube analisar aí psicologicamente a alma do Brasil. Então a gente vai estudar aqui nas próximas aulas, aqui a obra dele tem que ser estudada assim, certo? Hoje, nesta aula, nessa primeira parte, aí vamos ver um pouco de sua biografia, de algumas características que estão presentes em sua obra, e nas próximas a gente analisa algumas obras principais aí do Machado de Assis, tá? Então, rapidamente, tá? Vamos passar aqui pela sua biografia. Tem no livro de vocês ainda, mas a gente vai falar um pouquinho aqui, tá? Então, quem foi Machado de Assis, né? O nome completo dele era Joaquim Maria Machado de Assis, nasce lá no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, do dia 21 de julho de 1839, tá? Filho de pais humildes, o pai dele, o Francisco José de Assis, era pintor de paredes, olha só. E a sua mãe é açoriana, né? Que é lá dos Açores, uma ilhazinha que é considerado território português, né? Maria Leopoldina Machado era o quê? Lavadeira. Então ele era filho de um pintor, filho de uma lavadeira. Então ele tem traços mulatos, né? Tem traços negros nele. Muito engraçado que durante muito tempo retratos do Machado, né? As imagens nos livros do Machado deram embranquiçada no Machado, mas o Machado ele era filho de negros aí, mulatos, tá? Ele era um mulato, ele tinha pele negra, né, enegrecida, então é bem típico, bem brasileiro mesmo o Machado, certo? Ele fica órfão de mãe muito cedo, né, e é criado aí por sua madrasta, tá? Mas em 1851 seu pai também morre, deixando ele completamente órfão, tá? Não tinha recurso para estudar, mas ele sempre foi o que? Um autodidata. Isso é interessante aqui. Como os maiores escritores, né, da literatura brasileira, talvez o maior escritor da literatura brasileira e um dos maiores do mundo, tá? Não frequentou assim a escola formalmente, tá? Mas ele tinha o quê? Ele era um autodidata. E o que é um autodidata? Ele estudava por si mesmo, né? É um gênio, é uma genialidade. São desses gênios que aparecem de vez em quando na humanidade, mas não que nós também não possamos seguir o seu exemplo. Ó. Ele era humilde, ele era pobre, ele viveu em dificuldades, mas ele tinha o amor pelo conhecimento, ele tinha aí essa vontade de aprender, então ele gostava de livros, gostava de ler, certo? E desde muito cedo começa aí a despontar como um grande escritor que ele seria, tá? Com apenas 14 anos de idade ele vai escrever o primeiro soneto dele, ó, a Ilustríssima Senhora de PGA, né? No periódico lá dos pobres, né? Em 3 de outubro de 1854. Lá, em 1855, ele publica o poema Ela, lá na Marmotas Fluminense, que era uma revista da época. Ele vai começar a trabalhar como tipógrafo, tá?
nas revistas, né? Vai ser ajudado lá e vai ter contato também com as letras lá, ajudando nos jornais e revistas da época, tá certo? Ele era fascinado por livrarias e tipografias, tá? E ele torna-se então aprendiz de tipógrafo lá da Tipografia Nacional. Ele batalhou por si mesmo, tá? Ele, mesmo não tendo recursos e não tendo frequentado a escola formal, mas aprendeu aí por ele mesmo, tá certo? 2 anos depois, em 58, já era revisor do Correio Mercantil e em 60, redator do Diário do Rio de Janeiro, cargo que aceitou a convite do Quintino Bocaiúva, certo? Mais um pouco aí sobre sua história. Ele começa a escrever, né? Ele escreve para a revista O Espelho, a Semana Ilustrada e o Jornal da Família. É aí que ele vai começar a criar as suas histórias também, tá certo? Ele também vai escrever muita crônica, tá certo? Vai escrever muita coisa aí. O primeiro livro que publicou foi a tradução de Queda que as mulheres têm para os tolos, e em 1854 publica o seu primeiro livro de poesias, chamado Crisálidas. Então ele tentou aí, primeiro na poesia, né? Alguns estudiosos dizem que a poesia de Machado de Assis não era o que ele produziu de melhor. O que ele produziu de melhor foram os seus contos e os seus romances, tá? Mas ele também aí se arriscou na poesia. Ele também foi censor teatral em 1862 e em 1867 foi promovido a ajudante do diretor da publicação do Diário Oficial, né? Jornais muito importantes aí da época. Em 1869 ele vai se casar com Carolina Augusta Xavier de Novaes, senhora portuguesa, que lhe ajudou na revisão dos livros e com quem esteve casado durante 35 anos, tá? Viveu aí com a Carolina Augusta, né? Ele vai dedicar alguns poemas aí depois que ela se for. Em 72 ele vai publicar o seu primeiro romance chamado Ressurreição, tá? Uma coisa interessante que eu vou falar mais à frente é que Machado tem 2 grandes fases, tá? Quando ele começa a escrever os seus primeiros romances, ele ainda vai escrever aí sobre a égide, né, sobre o manto, sobre a estética do romantismo, tá certo? O romantismo ainda era muito forte nessa época e os primeiros romances que ele escreve ainda tem essa pegada romântica, tá certo? Embora já tragam algumas pequenas inovações aí do estilo romântico. É assim interessante, a gente tenta sistematizar na escola o estudo das escolas literárias, né? Nós vemos aí algumas características que fazem parte, porque é algo didático que vocês têm que saber, mas e tenta encaixar os escritores, né, dentro dessas características, mas nem sempre é algo tão fechado, né? Escritores como Machado de Assis e outros tantos também transcendem. Ele cria como se ele criasse um estilo próprio, tá? É o machadiano, é o estilo machadiano, né? Ele tem as características do realismo dentro da sua literatura, mas ele transcende essas características. Ele cria algo próprio também. Ele vai fazer uma crítica ferrenha também a Lauressa de Queiroz, que era um realista maior, seguido pelos realistas brasileiros, os naturalistas, mas ele faz críticas duras a esse tipo de realismo que era produzido pelo Essa, né, e pelos outros aí, e ele cria então um estilo próprio, tá certo? Então vamos lá, em 73 se torna suboficial da Secretaria do Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, tá? Continua escrevendo em jornais e revistas, seus escritos eram publicados como muitos grandes escritores, nos folhetins, e tinha aí, ó, esses primeiros romances, né? Lembrem-se, quem lia mais naquela época, né, nesses folhetins aí, eram as mulheres começaram a ler mais aí, né, nesse período, e os folhetins eram os jornalzinhos, né, os jornais que saíam, e em cada periódico, o jornal saía por semana, ou saía por quinzena, tá, e tinha um pedaço dentro dos jornais dessas histórias, né, desses romances. Muitos escritores começaram assim, né, a grande literatura folhetinesca aí do século XIX, e depois se transformam em livros, tá, livros impressos mesmo, as histórias são publicadas como livros, mas todos os grandes escritores geralmente começaram aí publicando as suas histórias, né, os seus romances, as suas novelas, contos, etc., nos folhetins da vida aí, tá certo?
Então ele continua escrevendo aí, mas quando é que vai dar a grande mudança? Que ele vai mudar de área, ele vai aperfeiçoar a sua escrita, ele vai começar a transformar-se no que nós conhecemos como Machado de Assis hoje, é a partir da publicação desse clássico extraordinário da literatura brasileira, tá? Um dos livros mais sensacionais que eu já li, tá? E de todos os tempos, e da nossa literatura, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é publicado lá no ano de 1881, praticamente fundando o realismo aqui no Brasil, dá-se lá ao Pompeia, né, e os outros, uma pecha, mas quem realmente inicia para valer o realismo no Brasil é o Machado de Assis, é a publicação aí do Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá, em 1881, vai transformar, vai mudar a estética, vai mudar, vai quebrar o romantismo, vai ser um ataque aos românticos, né? Vai ser trazer aquela realidade, né? A análise psicológica dos personagens, a questão da figura feminina nas obras de Machado de Assis, né? As grandes personagens femininas de Machado de Assis aí, como a Capitu lá do Dom Casmurro, tá? E as outras, a Marcela e as outras personagens aí dos outros romances do Machado de Assis, né? A Capitu, a mais famosa, né? Assim, a mais emblemática, está no imaginário popular aí do Brasil, tá? Por tantos filmes e tantas minisséries que foram feitas em torno da obra do Machado, principalmente o Dom Casmurro, né? Considerado a obra-prima de Machado de Assis, ok? Então, é com este romance que começa a transformação da literatura brasileira para o realismo realmente. É uma importância brutal, por isso que a gente estuda de maneira mais dedicada aqui. Este autor, ele é sui generis, ele é especial, tá certo? Então vamos lá. Em 1881 e 1880 ele começa a publicar crônicas na Gazeta de Notícias e com os outros intelectuais lá, ele vai fundar, ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, lá em 1896. Ele é um dos fundadores principais aí das cadeiras lá da Academia Brasileira de Letras, tá certo? Carolina foi a mulher ideal aí para o Machado, né? Que ele era esgotado pelo intenso trabalho de escritor e funcionário público. E mais um adendo, além de ser pobre, além de não ter recursos, de ser negro, né, e tudo mais, e começou, mas mesmo assim foi um autodidata. Ele tinha problemas de saúde muito sérios, ele era epiléptico, tá? Ele tinha ataque de epilepsia, essa é uma doença muito séria, e mesmo assim conseguiu, com o apoio da sua esposa, superar essas dificuldades. Ele tinha, alguns estudiosos dizem que ele tinha dislexia, olha só, dislexia, essa dificuldade de aprendizagem, tá? E olha o que ele se tornou, né? Mesmo com todas essas dificuldades. Então é um pouco inspirador aí a trajetória do Machado de Assis, ok? Sempre doente, para aumentar o seu sofrimento, em outubro de 94 vai morrer a sua mulher auxiliar e companheira, né? Em 1904. Ele vai escrever para ela aí o poema Carolina, tá? Em 1900, hoje já praticamente aposentado, doente, né? Debilitado, ele escreve o seu último romance chamado Memorial de Aires. E em 29 de setembro de 1908, Machado vai falecer lá na casa lá da Rua Cosme Velho, no Rio de Janeiro, vítima do câncer. Então isso aí é um pouco da trajetória, tá certo? Do nosso querido amigo aí, Machado de Assis, tá certo? Um pouco da trajetória dele aí. Eu vou encerrar este vídeo aqui e na segunda parte desse vídeo, dessa aula, a gente vai ver um pouco aí das características presentes aí na obra machadiana, tá certo? Então essa é a primeira parte, daqui a pouco tem a segunda. Vamos lá.